Olá pessoal, olá a todas as pessoas que assistem meu canal, que pegam meu canal como forma de referenciar um pouco, contemplar, formular um pouco mais o seu conhecimento em relação à enfermagem, alguns conceitos que a gente está abordando ao longo desse tempo. Pessoal, hoje eu vou falar para vocês, eu vou explicar para vocês hoje um dos métodos mais utilizados hoje em dia na saúde pública para classificar os pacientes em graus de risco e de sofrimento, que é a classificação de risco, protocolo de Manchester. Esse tipo de protocolo ele é utilizado para estar fazendo o acolhimento inicial de todo paciente que chega dentro de uma unidade. Das unidades hospitalares, tanto nas unidades privadas, algumas unidades adotam esse tipo de método como acolhimento inicial para o paciente, para estar identificando o seu grau de sofrimento, entre outras informações desse paciente que precisa naquele momento do atendimento hospitalar. Vou gritar aqui. Então, o protocolo de Manchester, ele é um tipo de protocolo que ele utiliza para classificar o sofrimento do paciente, o grau da sua urgência em cores. Essas cores são 5. As cores são vermelhas, laranja, amarelo, verde e azul. Essas 5 cores elas são determinantes para tá expondo o grau de risco no grau do atendimento daquele paciente. Essa metodologia, que é o protocolo de Manchester, ela foi adaptada há muitos anos atrás, no século XX, pelos soldados americanos nas guerras, onde esse tipo de método ele era definido como o grau realmente de escolha para o tratamento imediato de cada paciente, de cada soldado em que estava ali no combate e tudo, e eles utilizavam essas cores justamente para dar mais importância a quem tivesse menos grau de risco e morte, para estar fazendo atendimento rápido daqueles pacientes para poderem colocá-los de volta aos campos de guerra. No Brasil é utilizado, foi adaptado pelo Ministério da Saúde. Teve algumas alterações que ainda, por se dizer, eu ainda encontro algumas referências na internet ou em alguns livros, algum tipo de literatura, de grau litúrgico, que eu não encontro muitas das vezes uma das cores principais para atendimento, que é a cor laranja. Ou seja, a cor laranja ela tem um tempo de 10 minutos para o médico atender esse paciente, para estar intervindo imediatamente no seu quadro, aquele quadro de saúde que o paciente está apresentando naquele momento, tanto em UBS, quanto em unidade, quanto em hospitais, quanto em UPAs ou em si. Mas o protocolo que eu estou falando aqui em questão é o protocolo de Manchester, que foi o protocolo inicial, que é, como eu falei para vocês ainda há pouco, ele foi um método utilizado e adaptado aqui no Brasil, que foi originado nas guerras americanas, como forma de classificar e dar o acolhimento oportuno a cada paciente hoje em dia na instituição hospitalar. Eu vou explicar para vocês agora um pouco mais detalhado sobre cada uma dessas cores. Lembrando que nós temos 5 cores, que são as cores do protocolo de Manchester, tá? E vou estar falando o grau de importância para cada uma delas. Vamos falar agora sobre a cor vermelha. Esse tipo de cor, dentro da classificação das cores, ela é uma das cores de extrema importância. Ou seja, é aquele tipo de cor que, quando é dada a um paciente pelo enfermeiro, pelo médico, profissional habilitado para estar classificando esse paciente, não tem minuto, não existe minuto, é imediato o atendimento, minuto zero, tem que ter o atendimento imediato. Nesses casos é muito utilizado essa cor em pacientes que chegam em gravidade realmente de risco de morte muito alta. Um dos maiores exemplos, um acidentado, por exemplo, um acidente da entrada numa UPA, unidade de pronto atendimento de urgência e emergência, ou no hospital de referência, hospital de emergência. Um exemplo, paciente politraumatizados, rápido, cor vermelha, tem que estar fazendo a intervenção imediata, tanto o médico quanto o enfermeiro, quanto os técnicos de enfermagem, todos os profissionais que estão ali alinhados para o cuidado e atendimento imediato desse paciente. Ou seja, essa cor vermelha, ela é a que tem de extrema urgência e emergência dentro da classificação de risco, ou seja, temos que dar máxima atenção
porque cada minuto, cada segundo que vai passando, o paciente está correndo, elevando mais o seu grau e a sua gravidade de risco de morte. Laranja. Esse tipo de cor é utilizado também, ele é um pouco semelhante à cor vermelha, porém ele tem 1 minuto, ele requer 1 minuto de espera ainda, de no máximo 10 minutos, ou seja, o paciente deu entrada numa unidade de pronto atendimento, verificou os sinais vitais, imediatamente sua pressão está altíssima, crise hipertensiva, ou a temperatura elevadíssima, tanto faz ser em criança, ou jovens, adolescentes ou adultos, são sinais vitais que representam um risco um estado de urgência com um tempo oportuno de no máximo 10 minutos, ou seja, o paciente tem rápido que ser estabilizado e rápido ir chamar o médico, ou se o médico já tiver com a equipe, tem que alinhar os cuidados imediatos nesse paciente, porém ele requer um tempo de no máximo 10 minutos, 10 ou menos que 10 tem que ter sido feito rápido uma estabilização nesse paciente. Agora eu vou falar para vocês sobre a cor amarela. A cor amarela, ele é um paciente que ele pode correr um risco de morte, porém ele pode também esperar no máximo 1 hora no atendimento. Suponhamos, o paciente foi classificado, está dando uma pressão um pouco elevada dos parâmetros normais, uma saturação menor que o limite tolerado. Então esse paciente rápido pode ir para a sala de, eu estou falando isso em grau de UPA, pode ir para a área do atendimento para ficar em observação junto com a equipe, é feito um acesso nesse paciente rápido, enquanto isso o médico já está intervindo também. Porém, esse paciente pode ainda ficar na espera de até 1 hora no atendimento. Ele corre um risco de urgência, um risco de morte, porém ele pode ser estabilizado e aguardar ainda um pouco, até 1 hora, até a chegada do médico ou até a chegada da intervenção do médico para estar fazendo seus cuidados, dar toda a assistência médica hospitalar e de enfermagem também a esse paciente. Ele pode se esperar até 1 hora. A cor verde. A cor verde, ele é pouco urgente. Ou seja, o paciente ele pode estar chegando dentro de uma unidade, estar fazendo a sua classificação, junto com o enfermeiro, o médico, ou um profissional que seja habilitado na classificação de risco, e após ter dado essa cor, a cor verde, o paciente ele pode ainda ficar na fila de espera para estar aguardando no máximo 2 horas. Esse paciente ele requer ainda uma atenção, porém é pouco urgente, onde tolerada é no máximo 2 horas de espera para o atendimento adequado, atendimento pré-hospitalar, hospitalar adequado. E por último, vamos falar da cor azul. Essa cor, ela na classificação de risco, ela significa que o paciente não tem nenhuma urgência no momento. Ou seja, esse paciente ele pode estar fazendo a sua classificação, pode estar passando pela mesa do enfermeiro ou do médico ou profissional habilitado para classificá-lo, e depois que é dado a cor azul, esse paciente ele tem os minutos, o tempo tolerado de até no máximo 4 horas para o atendimento. Ou seja, esse paciente não apresenta nenhum tipo de urgência. Muitas das vezes esse paciente vai à unidade básica de saúde com o intuito, ou na unidade básica de saúde, numa urgência para fazer um curativo, é um exemplo, e muitas das vezes em UPAs ou em outras instituições hospitalares não é feito curativo, o paciente ele é orientado a ir a uma unidade básica de saúde, muitas das vezes, porque esse paciente na classificação de risco ele não apresenta nenhum tipo de gravidade, ou seja, ele desfoca essa cor, ela desfoca um pouco das urgências e emergências, porém tem um encaminhamento, a gente pode dar um encaminhamento para uma atenção primária, uma UBS, para estar fazendo todo o seu tratamento e acompanhamento adequado. Então, pessoal, falei um pouco para vocês sobre a classificação de risco em cores, falei da sua importância, falei do significado de cada uma das cores, falei um pouco sobre a expansão, sobre a origem da classificação de risco em cores, protocolo de Manchester, e é dado também uma importância, porque dentro das unidades hospitalares, hoje em dia, como foco, um dos principais focos realmente é uma boa classificação, tanto o enfermeiro quanto o médico ou um profissional habilitado, ele pode estar fazendo uma boa classificação e em tempo oportuno tá prestando todos os cuidados necessários
a esse paciente, levando em consideração as cores e o risco de gravidade e sofrimento. Muito obrigado, até a próxima.